o que é a depressão pós-parto, como saber se alguém tem depressão pós-parto, se eu tenho depressão pós-parto, ou se uma paciente tem depressão pós-parto, se é baby blues, né? E como agir, quando buscar ajuda na hora certa. Meu nome é Luzia Maia, sou psicóloga obstétrica e eu vou te ajudar com todas essas questões agora. Bom, a depressão pós-parto é uma depressão que acontece na gestação e continua no puerpério ou começa no puerpério. A gente diz que a depressão pós-parto pode começar em até 1 ano depois do parto. Então, a história de que é depressão pós-parto nos primeiros 40 dias de puerpério não é verdade, tá bom? A gente considera 1 ano, 12 meses depois do parto para o surgimento dos sintomas. É importante a gente saber que a depressão pós-parto não é um baby blues também. Que muita gente já sabe o que é um baby blues, que tá aí pela internet, mas a depressão pós-parto, ela não é uma disforia puerperal que passa rapidamente como um baby blues. O baby blues não costuma trazer prejuízo funcional para a mulher, então ela continua fazendo suas atividades depois do parto. E também ele tende a passar ali com 15 dias em média, né? Ele tem seu pico ali na primeira semana e tende a passar com 15 dias em média. A depressão pós-parto, hoje, no nosso diagnóstico, nossa classificação diagnóstica, ela existe como depressão maior com especificador no periparto. Mas sabemos que não é só isso. Lá diz que 4 semanas, né, depois do parto, surgindo sintomas dentro das 4 semanas, pode ser depressão pós-parto, mas a gente sabe, né, com os estudos mais recentes, que a gente considera 12 meses e que não só consideramos os diagnósticos da classificação do nosso DSM, do nosso, né, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Alguns sintomas podem variar nessa fase da vida da mulher, né, na depressão, nessa fase, que em outras fases podem não surgir. Por exemplo, nessa fase, a mulher pode ter muito medo de prejudicar o bebê. Muito medo de fazer mal. Ai, meu choro vai fazer mal pro meu filho. Será que meu filho vai sentir que eu tô triste? Será que eu não tô cuidando do meu filho adequadamente? Outra coisa que pode acontecer com muita frequência na depressão pós-parto é a sensação de que as tarefas com o bebê são mais difíceis do que realmente são. Então, o peso, né, o grande esforço para cumprir tarefas rotineiras de cuidado com o bebê pode acontecer também na depressão pós-parto. Um outro ponto que pode acontecer na depressão pós-parto é a dificuldade em dormir, mesmo quando tem a oportunidade. Então, mesmo quando o bebê tá dormindo, né, se o bebê nem acorda tanto assim, essa mulher pode ter dificuldade em dormir. Uma redução da libido significativa, mesmo depois de meses depois do parto, a gente também fica atento. Lembre-se, não é apenas um sintoma que faz o diagnóstico de depressão pós-parto, são diversos sintomas. E ela pode começar ainda na gestação, mas na gestação os profissionais precisam estar muito atentos. Então, se você é psicólogo, estudante de psicologia, presta bastante atenção aqui. Na gestação, como tudo é flores, tudo é lindo, muitas vezes a gente não percebe pequenos sintomas de que essa mulher pode estar vivenciando uma depressão na gestação. Tá bom? Quase 50% da depressão que a gente diagnostica no pós-parto, na verdade, começou na gestação, né? Começou ainda na gestação e não teve esse diagnóstico. O que é importante a gente saber que o nosso DSM, ele pede 5 ou mais dos sintomas que eu vou falar agora, sendo obrigatoriamente perda de interesse ou humor deprimido, tá? Então, alteração significativa no peso, alteração no sono, tanto para mais quanto para menos, agitação, retardo psicomotor, né? Fadiga ou perda de energia, então aquela pessoa tá muito cansada, muito fadigada, sem energia, sentimento de culpa, inutilidade, né? Dificuldade em decidir, aquele sentimento de capacidade muito diminuída, pensamento recorrente de morte.
Então, além desses sintomas que eu acabei de citar, a gente vai complementar que na depressão, nessa fase da gestação e puerpério, é muito comum que os sintomas estejam focados na mulher, ali no cuidado com o bebê, no casamento, né, nos cuidados com a rotina do bebê. É muito comum que nessa fase os medos sejam em relação a se o bebê vai ficar bem ou se não vai ficar bem, se eu sou uma boa mãe ou se eu não sou. Então, não se prenda a esses últimos sintomas que eu disse. Se você é profissional de saúde, fique bastante atenta no vínculo, atenta em como está a relação da mãe com o bebê, como está o cuidado, se ela se sente sobrecarregada, se o choro do bebê está irritando mais ela, como está a relação com o parceiro ou a parceira. Tudo isso é muito importante para a gente fazer o diagnóstico adequado da depressão perinatal, tá bom? E se você quer saber mais sobre psicopatologias na gestação e puerpério, aqui embaixo eu tenho o link do meu curso, que é um curso de transtornos mentais na gestação e puerpério, diagnóstico e tratamento. E todos os detalhes estão nessa página e você será muito bem-vinda para profissionais estudantes de saúde mental. Um beijo!